Camões, Bom dia. bom dia. Eu queria começar com uma pergunta. De onde vem seu nome? Ô Robson, essa história acho que é interessante. Meu pai fala que quando ele veio me ver, eu estava na roça, né, e veio me visitar, veio me conhecer. E o pessoal antigamente, né, Robson, eles gostavam muito de homenagear os parentes, né, os parentes e tal. E veio na cabeça, já tinha homenageado todo mundo, me parece, eu sou o sétimo. E ele teve a ideia, então, lembrou de um bisavô dele, que por coincidência tem o mesmo nome que eu, Carlos Camões Pereira. Né, as pessoas às vezes me perguntam se tem alguma coisa a ver com o Luiz Vaz de Camões, né? Meu pai, coitado, nunca teve essa noção, nunca conheceu, nunca teve essa ideia de quem que era o Célio Camões. Então realmente foi um nome que ele buscou de um antepassado dele, sem nenhum vínculo com essa história do escritor. Camões, me fala sobre o seu nascimento. Você nasceu, foi no hospital, na roça, na Santa Casa? Como é que foi? Eu nasci no hospital, Robson, nasci no hospital e residi aqui, né, na final do Antônio Amador, né, após o cemitério, ao lado, próximo ao Campo Dependentes, na diagonal com o Campo Dependentes. Eu morava naquela área que em 94, né, na gestão do Dr. Carlos, ela foi desapropriada e o cemitério foi acrescentado ali para frente, né? Como é que era a região aqui onde você morava, na esquina do cemitério do Independente? Como é que eram os vizinhos? Ô Robson, eu morava na esquina, tinha mais 3 casas no prolongamento do Antônio Amador e mais algumas casas no sentido da Rio Branco para baixo. Os meus vizinhos ali na Antônio Amador era Nair do senhor Juca, né? A Maria Luzia, a segunda casa, a Maria Luzia do Zé Antônio Cargueiro, o Dinho também, marido da Ju, chegou a morar lá um tempo também, e depois a última casa era do Fiinha. Pelo lado da rua Rio Branco, o primeiro vizinho que a gente tinha chamava Marido Nascinho. Depois tinha a Joana do Gomercinho, eles faziam balaios, trabalhavam com questão do negócio de bambu. Logo depois deles era a Dona Geraldo, a Dona Arlete e a Dona Roxa, era a próxima casa, a Licinha do Teia, depois a Rita, depois tinha um cochete de acesso à fazenda, o sítio ali, do pessoal do Armando Nicole, né? Depois tinha mais 4 casas, depois do cochete. A Maria Luzia, que eu citei agora, na Antônio Amador, ela também morava nessa primeira casa abaixo. Depois da Maria Luzia tinha a Fia, depois a Dona Mariquita, sogra do Orlando, que é pedreiro. A Dona Mariquita me gravou, ficou muito marcada na minha história, que ela tinha um tiar lá muito lindo, eu ficava encantado vendo o tiar. E depois, logo abaixo, a última casa da Rio Branco era a Ordália, esposa do Fernando. Então essa eram os meus vizinhos ali. Camões, agora que você me falou dos seus vizinhos, me conta da aparência da região e me conta da sua infância. Olha, Robson, ali, né, a Antônio Amador, ela era calçada até na última casa ali da Fiinha que eu te falei, né? A rua ali tinha iluminação, não tinha iluminação? O que que tinha? Ou era só calçamento? Olha, as ruas, o calçamento ia até no final, até na Oswaldo Ferreira, a próxima rua. Né? Após a minha casa, nossa casa ali tinha mais 3, e aí o calçamento ia ali. Só que aí tinha mais 2 quarteirões para frente, sem calçamento. E era cascalho. Eu lembro bastante, a gente ia lá muito de bicicleta, brincando ali, e um cascalho solto. Eu já tomei vários e vários tombos. Chegou um período que assim, não cicatrizava os meus joelhos ou os cotovelos. A gente caía demais, né, no cascalho. E a nossa diversão também era isso aí, andar de bicicleta e futebol no pasto do Armando. Mas aí me conta, como é que era a impressão que você tem da sua casa, que você morou ali tanto tempo? Eu me lembro bastante da minha casa, sabe, Robson? É uma casa esquina, né? Tinha um alpendre pequeno, depois uma sala, né? Uma época que fizemos de vermelhão assim no chão, ficou, o que usava na época, muito legal, né? Vários quartos, e depois no fundo uma cozinha, um quintal muito grande, né, com pé de manga. Tinha um pé de manga, eu subia neles até para ver jogos no Campo Independentes. Então era um quintal muito grande, com muita bananeira,
Eu lembro assim, quando a gente ia para a roça, quando voltava de férias, o quintal estava todo sujo, todo tomado de vegetação, né? Tinha uma caixa d'água, depois a gente botou um chuveiro lá nessa caixa d'água. Eu lembro de um tanque que a gente acumulava lá para o pessoal lavar roupa, né? Minha mãe tinha uma tábua. Essa tábua eu tenho ela guardada até hoje, onde minha mãe lavava roupa. Então, assim, foi uma infância muito legal, sabe, Robson? Eu tenho foi uma convivência muito boa. Nunca tivemos grandes dificuldades, não, mas assim, eram as coisas muito apertadas, né? Como criança, qual que era a impressão que você tinha do resto da cidade? Eu era muito centrado aqui só nessa região mesmo, né? Eu lembro uma vez que a gente saiu do Barão do Indaiá e a gente estava indo procurar umas coisas, pegar umas coisas na Cineg. A diretora pediu que a gente fizesse isso. E a gente, tão simples e tão desconhecedor da cidade, né? Nós pegamos o Antônio Amador e fomos caminhando. Quando chegamos no Frederico, a gente perguntou para alguém: não, a Cineg não é por aqui não. E a gente lá embaixo. contornou. É uma experiência também divertida. Camões, você começou a trabalhar muito cedo? Como meu pai tinha uma fazenda, né? Eu lembro assim, já com 9, 10 anos de idade, eu já ajudava na lida lá de tirar leite. O pai tirava leite, a gente trazia, eu mesmo com 9, 10 anos de idade já trazia leite de charrete aqui na cidade. A gente tinha uns pontos aqui bem conhecidos, mas desde cedo a gente já trabalhava nisso aí. Leite, tirava o leite, trazia e entregava aqui, era a nossa rotina. Né? Não era uma vida muito apertada assim não, mas era constante. Né? O leite ele é todos os dias, né? Então não tem sábado, não tem feriado, não tem domingo, não tem dia santo. E onde era a fazenda? A fazenda é caminho de Paineiras, a 6 quilômetros, bem pertinho. Vocês iam até a pé? E chegávamos muitas vezes a pé, sim, tranquilo. Camões, e a parte da escola? Quando você começou a estudar? Foi na idade normal? Ô Robson, a minha história de escolar foi bem interessante, sabe? Em 72, eu tinha 7 anos de idade, mas nada fazia eu ir para a escola. E eles me convenciam lá: Camões, vai para a escola, você precisa ir para a escola e tal. E aí eu não fui. Aí eu só fui em 73, aos 8 anos de idade. Mas assim, também foi a paixão à primeira vista. Depois, a partir daí, eu nunca mais praticamente tive faltas, né? Assim, eu adorava ir para a escola. Eu estudei no Barão do Indaiá, tem uma referência ótima de lá, uma saudade, adoro ali, né? Me lembro demais das minhas professoras. Sobre a minha passagem no Barão, Robson, tem uma história que eu acho interessante. Eu até esqueci de citar aqui da professora Vanessa. Um belo dia lá, ela foi ensinar sobre frações. E eu era um aluno até razoável e não conseguia aprender por nada. Eu fiquei assim, chorando e nervoso e assim, decepcionado, né? No intervalo, ela foi ali ao lado do Barão, tinha um local de vender esse tipo de frutas. Acho que foi um dos primeiros de Abaeté. Então ficou bem marcada a minha infância. Assim, eram as verduras, aquelas maçãs mais lindas do mundo, né? Naquelas embalagens roxas. Ela foi lá e comprou umas 2 maçãs, fez a divisão delas, explicando como é que eram as frações, né? Metade, 1/4, 1/3 e tal. E aí acho que eu peguei alguma coisa e acalmei. Né? Então assim, essa foi a lembrança. Tenho lembrança também da minha formatura. E então foi assim, um período muito legal do Barão. Amo estar no Barão, de vez em quando sempre passo ali, que é meu caminho, sempre quando vou para o Independentes, coisa assim. Isso, você fala sua formatura de 4º ano. Que formatura de 4º ano. Formatura de 4º ano. Você teve a oportunidade de estudar até quando? Eu concluí só o 2º grau. Eu estudei os 4 anos no Barão, né, depois no estadual, formei em 1980. E de 80 até 83, eu fiz o curso de magistério. Nós era uma turma, eram só 5 homens que eram formados em magistério. Só um dos nossos colegas que atuou, né, eu também não trabalhei como professor, mas eu fiz o curso de magistério, né, com muito orgulho. E eu gosto muito dessa área da educação, eu acho muito legal. Eu queria fazer isso, eu gostava, e por razões depois que eu acabei entrando na Caixa, aí não atuei. Até fui chamado uma vez pelo Zé Grande para
mas é um período que eu estava já trabalhando na Caixa, também não deu certo. Me conta a história dessa região aqui, por exemplo, quando que começou o Independente, você era criança, você já tinha o Independente antes? Tinha alguma história do cemitério, que o pessoal tem medo de morar do lado do cemitério, né? Tem medo, né? O pessoal sempre tem medo, sim. Eu nasci aqui em 65, né? O cemitério já existia. A questão do Independente, que é o vizinho aqui, né? A história é o seguinte, num livro do Gerson Lopes, ele conta o nascimento do futebol na Abaeté, o início do futebol na Abaeté, em 1918. Né? E aí foram criados vários clubes, e esses clubes duravam um período muito curto, 3 anos, aquele mandato acabava e recriava um novo. Em 49 foi fundado o Atlético, tinha aquela estrutura lá já, e era da prefeitura, a prefeitura falou assim, quem quiser, quem registrar primeiramente um clube aqui, pode utilizar, vai ser o proprietário daqui. Aí foi criado o Atlético em 29. 20 anos depois, numa divisão lá do Atlético, criou-se o Independentes, né? Tanto é que o nome Independentes remete a essa ideia, né? Um clube independente do Atlético. Onde é o Independentes hoje era uma fazenda, né? Porque as casas de Abaeté, que eu tenho ideia, elas só existiam até isso em 49, até ali na igrejinha de São José. A parte de cá quase não existia. Aqui era uma fazenda, né? uma localidade que o pessoal brincava de bola aqui. Aqui quase que ao lado, no depósito da Constrular, no sentido Marmelada ali, né? O campo de Marmelada também. Também existia. Eles falam que a questão um fato que é interessante dessas histórias, o pessoal fala que com a vinda da ferrovia, que seria aqui em Abaeté, o ponto final dela, e depois por algumas razões aqui eu tenho curiosidade de aprender isso aí, ela não acabou de chegar dentro da cidade, né? Ficou tanto no paredão. Esse fato, me parece que ali onde é Itambé hoje, eles fizeram a terraplanagem ali para se fazer a estação, que seria ali. A história que eu tenho, que eu ouvi é isso. Teria uma estação ferroviária de Abaeté, seria mais ou menos ali. E depois acabou virando uma fábrica da Itambé, né? Então, assim, isso aí é um apanhado do passado, né? Que eu lembro de Abaeté, ligado ao futebol, ou ligado a algum fato histórico da cidade, né? O que eu gosto de frisar, assim, das coisas mais antigas que eu já vivenciei aqui em Abaeté, que eu vi, que eu presenciei, a rodoviária ali onde é o Banco do Brasil hoje, né? Agora uma coisa até não é muito antiga, o Correio ali no final da Getúlio Vargas, São Antônio Amador, né? Também tem uma referência legal. Uma coisa também que aqui da região, né, até ligado ao cemitério que você citou, na rua de baixo do cemitério, na antiga 7 de setembro, que hoje é o Dr. Guido, existia um cruzeiro ali, uma cruz bem alta, praticamente no meio da rua, praticamente na entrada da entrada do cemitério do lado da Dr. Guido, que eu lembro demais de infância, nesse período assim, no final do período da seca, né? A gente não chovia e tinha aqueles hábitos religiosos, né? De gente sair a turma de meninos, né? Com os pais rezando e tal, e ia lá e molhava o cruzeiro para pedir, né, para que tivesse a graça de chover. Então, assim, são fatos vividos há bastante tempo que me vêm na memória até hoje, e são fatos legais, né, da minha passagem por essa região aqui. Hoje eu estou aqui de volta tentando fazer parte de uma diretoria do Independentes, então, assim, de certa forma, retornei aqui às minhas origens novamente. Camões, você chegou aí para BH ou viajar para algum outro lugar quando você era criança? Você teve noção da dificuldade que era ir para lá? Não, Robson, acho que das primeiras idas minhas para BH foi em, acho que 84, quando eu fui fazer vestibular. Uhum. Na época era assim, né? E aí uma das coincidências da vida, né? Eu tentei fazer o curso de arquitetura e urbanismo. Né? Não passei. E eu acho interessante falar aqui, Rob, assim, ó, eu era criança, eu ia estudar no Barão,
E o meu sonho era fazer aquela portaria do Independentes, aquela portaria histórica lá, era para botar no meu quarto. Fazer ela de durepox, de lata de leite de soja, e fazer ela para pregar como enfeite no meu quarto. Você queria fazer uma maquete Fazer uma maquete da portaria. E aí, muitos anos depois, né, o pessoal me chamou também para participar, e nessa coisa a gente acabou restaurando a portaria. Então, assim, de certa forma, eu me sinto assim, o menino que tinha paixão pela portaria, que queria fazer, botar no seu quarto, ele voltou depois, já bem adulto, porém com o mesmo espírito de criança, para refazer a portaria. Né? E aí eu vejo assim, as pessoas derrubando nossos patrimônios históricos, né? Não tendo amor a nada, jogando tudo no chão. Até entendo, né, algumas razões, tudo bem, aqui e acolá, mas assim, e a gente conseguiu refazê-la, né? E aí eu participar disso também eu acho muito interessante. Tem algum fato interessante, alguma brincadeira, alguma história que te marcou na época que você era criança? Ô, Robson, pois é, a fase de criança, né, na nossa época, da minha época, então assim, tem muitas histórias, eu acho que sim, para mim foram interessantes, não sei para as pessoas, mas para mim foram interessantes. Por exemplo, uma das coisas que a gente fazia aqui, né, hoje eu comentei, assim, a gente brincava muito de bicicleta, né, eu caía demais de bicicleta, eu andava sempre com os joelhos e os cotovelos sempre sangrando, porque não cicatrizava, era tombo atrás de tombo. A gente brincava de futebol lá no Armando, né? Uma das peraltices que a gente fazia aqui, né, o pessoal podia morar perto do cemitério, e do outro lado do Independentes, o que o pessoal fazia, né, já era o pessoal mais adulto, a gente só participava. O pessoal pegava aqueles negócios de alho, que o pessoal fazia aquela trança de alho, né, e punha dentro do cemitério e amarrava com uma cordinha, com uma linha de anzol. E aí, quando vinha alguém à noite, eles puxavam essa cordinha, saía como se fosse uma cobra, mas era um Deus nos acuda, né? Então, assim, não recomendo, né? Mas assim, acontecia disso aí muito. Das coisas de infância que eu gostava muito, Rob, era assim, as historinhas, né, da Disney, eu adorava, colecionava, e era uma dificuldade também a gente comprar isso, mas era da Disney. Principalmente eu gostava demais da vovó Donalda, né, que ela era Sei. fazendeira, dos super-heróis, né, do Super Pato. Quando lançou o Super Pato para mim foi uma coisa espetacular, que é o Donald, e o do Peninha também, do Morcego Vermelho. Gostava demais do Fantasma, o espírito que anda, né? Pra gente no começo ele usava o uniforme vermelho, depois passou a voltar pro seu roxo, que acho que é o original. A gente brincava muito de bater figurinha, né? A gente, cada um levava suas figurinhas e punha assim umas 5 cada um e batia, as que virava era da pessoa. Bolinha de gude, né? A gente também brincava muito de bolinha de gude. E essas brincadeiras também de bola na rua, ou de bente altas, de pique-esconde. Então assim, era uma fase muito divertida, que chegava lá para 6, 7 horas da noite, os pais gritavam a gente, olha, vem para casa, né? Já chamava, a gente já estava todo suado, tomava um banho ali e já ia dormir. Então era a nossa vidinha. Ô Camões, ali na frente da sua casa, já foi uma máquina de limpar arroz, não foi? Foi a máquina de limpar arroz mais recente, né, Robson? Antes, na verdade, lá era uma fábrica de móveis, chamava Fábrica de Móveis Freitas. Eu tinha um caminhãozinho feito por eles, da minha infância, que eu guardava ele até 94. Nessa mudança minha aqui, dessa região, esse caminhão se perdeu. É um caminhão assim, de madeira, de um tamanho de uns 80 centímetros, muito bonito, feito lá por esse pessoal. Lógico que eles faziam, o grosso lá, o foco lá era móveis e coisas assim, mas às vezes faziam esse tipo de coisa assim. Então era uma fábrica aqui bastante atuante aqui na região. Nessa época tinha essas máquinas de limpar arroz aqui, porque não vinha arroz no pacote. Sim. Era tudo a granel. Tinha aquela máquina de limpar arroz do Zico, ali hoje é um Topa Tudo, né? Descida da cerâmica. Descida cerâmica. E
E aqui depois, essa aqui em frente a gente aqui, depois que a fábrica de móveis saiu, né, o Mauro montou uma limpadora de arroz. Traziam as sacas de arroz, jogavam lá, o rapaz marcava, escrevia mesmo com um pincel atômico lá e devolvia o arroz limpo. Então assim, era também um período de grande movimento. Ô Camões, você falou que lia as revistas e tal. Onde você conseguia essas revistas? Porque não tinha banca. Não, pois eu lembro, Robson, claramente de ter comprado uma revistinha em quadrinho lá na antiga rodoviária. Isso em 70 e alguma coisa. Depois a Banco do Adriano, até não me lembro bem quando ela começou, mas assim, a gente também, nos colegas de escola, a gente tinha e trocava. O pessoal às vezes vinha de Belo Horizonte, trazia. Então, mais foi assim, eu tinha tem uns parentes que moram em Belo Horizonte, que era daqui, mudou para lá, mas sempre vinham aqui também e traziam. Então, assim, quem tinha, repassava, vendia, trocava, e a coisa espalhava, né, de forma legal. O que eu sempre falo, Robson, quando eu era estudante, né, de certa forma proibiam a gente de ler gibi, né? Hoje, infelizmente, as pessoas não leem nem nada, né? Acho que poderia voltar isso novamente, né? Porque cobrava da gente que a gente lia revistinha em quadrinho. Camões, você quer me explicar? Porque o seu pai era conhecido como Seu Antônio Carro. Sim. Você me falou do seu tio que era Amador Carro. Amado Carro. Amado Carro. De onde veio esse nome? Robson, uma das teorias que eu tenho, né, que eu acho que aconteceu o seguinte: meu pai contava pra gente que o seguinte, a família dele, né, a nossa família, ela veio para Abaeté vindo de Santos Dumont. Né, Santos Dumont. Aí veio para cá e parece que no meu entendimento depois, juntando as histórias, né, o meu avô Antônio Carlos Pereira, ele acho que ele trouxe para cá, ele veio numa frota de carro de boi, que era o transporte da época, né? Então, Santos Dumont está bem longe, está bem próximo ao Rio, me parece, e ele veio parar aqui. E aí, na família, tem muito Carlos também, né? Eu sou Carlos Camões, meu irmão Antônio Carlos, meu pai Carlos também, então a nossa família tem muito Antônio e tem muito Carlos. E aí, eu não sei se o carro veio da questão do meu avô ter uma quantidade grande de carros de boi, né, que fazia o transporte, talvez até fazer um transporte dentro da cidade, ou a questão do Carlos também, que virou carro. Mas eu acho que é mais a questão do meu avô, São Antônio Carro, né, São Antônio Carro Velho, né, que eles falavam, que é dono de uma pedreira. Onde terminava ali a doutora Antônio Amador, virava um pouquinho à esquerda, né, a fazenda dele, hoje é o Britador, e tinha uma pedreira lá embaixo. Então ele, como tinha essa profissão, né, veio para cá com carro de boi, acho que aí juntou o Carlos e o carro de boi. Depois que virou o nome Carro, São Antônio Carro, a família dos Carro. Ô Robson, um fato também que eu não contei aqui, que eu queria deixar registrado também, sim, são alguns fatos. Quando a gente foi fazer uma excursão na sonda, isso eu estava no Barão, né, em 70 e pouco, ficou aquela imagem até hoje da minha visita à sonda. Foi a imagem gravada assim daquela visitação, a gente, uma sala assim, com a água até a metade, azulinha. Uma outra coisa é quando a gente morava aqui, né, na casa aqui onde eu fui criado, no começo não tinha energia elétrica na casa, né, tinha na rua, a água fornecida pela prefeitura, e era assim, era alguns dias da semana só que tinha água, uma correria danada. E um fato também que é legal, que eu sempre gosto de comentá-lo, com a chegada da energia lá em casa, a gente comprou uma televisão preto e branco e estava passando aquele Batman lá do Adam West e acabava a escola do Barão, né? Eu e o Ricardo do Bastião Luca, hoje trabalha na Lúmina, a gente saía da escola, do Barão do Indaiá, e vinha aqui para minha casa
a gente deitava naquele chão de amarelão que tinha lá, vermelhão que tinha na sala, e ligava a televisão, demorava uns quase 2 minutos para ligar, e a gente assistia o Batman. Ele só ia embora depois que a gente assistia o episódio do Batman do dia. Então, uma coisa que eu penso, assim, eu fui você já deve ter visto falar, claro, da geração telinha. sim, Cresci na frente da televisão, porque minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, e eu ficava em casa sozinho. assistia muita televisão. Assistia muita televisão, assistia de tudo. Querendo ou não, porque era o que tinha. Sim. E hoje, o que você acha desse pessoal de hoje? Você fala em relação à televisão? Televisão, celular, essa... Na minha época tinha muita coisa, assim, muitos super-heróis americanos. Eu acho esses legais, assim, que eles passam sempre um ensinamento legal, né? Umas pessoas cheias de altruísmo, de honestidade, de coisa certa, né? O Batman, o Super-Homem, o Fantasma. Então, assim, é um pessoal que depois, recentemente, teve aí o He-Man também, né? Dessa nova geração. Eu acho também muito interessante dessa turma, as meninas superpoderosas e o Bob Esponja. Para mim, da última safra aí, é os que se salvam, né? Talvez esqueci alguns aí, mas é interessante. Hoje, né, tá todo mundo só ligado no celular. É necessário, né? O que a gente precisa, talvez, é se adaptar a ele, a gente aprender a lidar com ele, né? A forma mais correta de utilizá-los, né? É uma discussão boa, né? Como a gente vai conseguir conviver com isso no futuro, né? Uma necessidade e uma coisa que... Como resolver essa questão? Essa que é a grande pergunta, eu acho. O cérebro, se não for exercitado, ele vai atrofiando, né? Então, assim, a gente decorava tabuada, eu lembro, Robson, também uma passagem bem interessante, que eu lembro de um período da minha escola, que a gente entrava de férias, a gente levava para casa um caderno para fazer, fazer nas férias, lá em 70 e pouco. Então, eu acho que não foi os 4 anos que eu estive no Barão, mas um período eu lembro disso, um caderno completo para a gente fazer nas férias. Exato, tinha que exercitar. Então, assim, hoje nada está sendo mais necessário exercitar, aprender. Então está sendo tudo julgado para a gente, já a informação completa. Isso não é bom. A última coisa que eu quero te perguntar é uma coisa que eu sempre pergunto para todo mundo. Você acha que sua vida foi difícil? Eu tive as minhas dificuldades, sim, e temos, como nós todos temos, mas sim, mas faria tudo de novo. Você tem filhos? Eu tenho um rapaz, 24 anos, mora em Brasília. Você acha que a vida dele foi difícil? Não, a vida dele foi bem mais tranquila do que a minha. Só que eu acho que a minha foi muito mais... eu tenho muito mais história para contar, eu acho. Assim, vivenciei, né? Por sorte, talvez, né? Por ter vivido um período que isso foi possível, né? Então, talvez essa geração nova, né? É até um débito que a gente tem com eles, né? De não ofertar para eles, mas a vida mudou muito, modernizou, e aí eles não passar por essa experiência que a gente passou, né? Então, assim, eu de 65 até hoje, né, eu já vivenciei assim, toda mudança de tecnologia e participei de quase tudo, né? Eu acho isso fantástico para mim, né? E eu acho assim, com o tempo, mais na frente, o pessoal fala assim, poxa vida, talvez eu quisesse ter vivido um pouquinho daquela parte ali. Mas o tempo não volta, né, Robson? É complicado isso aí. Se você, com a cabeça que você tem agora, você pudesse voltar a ter 20 anos, o que você faria diferente? O que você não faria diferente? Eu acho que eu não mudaria muita coisa, não. Sim, eu me considero um cara feliz, né, com a minha vida, com as minhas dificuldades, com meus aprendizados. Eu acho que não mudaria muita coisa, não. Eu acho que eu repetiria grande parte dos erros, dos acertos, mas assim, em suma, eu estou feliz com o que eu vivi. Muito feliz com o que eu vivi. Ô Camões, então quero te agradecer pelo seu tempo e a boa vontade que você teve de gravar aqui comigo. Ô Robson, eu que agradeço, eu conheci recentemente o seu trabalho, né? Eu achei muito bom, achei espetacular. Espetacular é uma palavra que eu gosto muito de usar aqui no Independentes. Achei espetacular a sua forma de conduzir, né? A sua ideia também, e achei assim, legal, porque você está registrando, né? Eu te contei rapidamente, o meu pai nasceu em 1926 e ele me contava muita coisa. Hoje eu tenho arrependimento de não ter gravado. Então o que você está fazendo aqui,
né? Você já pegou muitas entrevistas já e vai fazer muito pela frente, se Deus quiser. Você tá salvando a história da cidade, né? Te agradeço por isso aí, tá? Um abraço, tamo junto. Obrigado.